A palavra de Deus hoje, meus irmãos, ela tem muito a nos falar, a nos ensinar sobre o verdadeiro encontro com Jesus, com Deus. E ao dizer isso, eu quero já lançar uma pergunta: você já viveu um verdadeiro encontro com Deus? Você já viveu um verdadeiro encontro com Deus? Depois da conversa que nós vamos ter agora, você vai responder. Você vai ter certeza se teve ou não. Hoje, na primeira leitura, Isaías, ele viveu uma grande experiência mística. Ele entrou no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar onde Deus habita. No Antigo Testamento, no Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos era um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer o sacrifício pelo perdão dos pecados. Mas o que Isaías viu não foi isso. Isaías viu o Santo dos Santos no céu. Isaías teve a visão mística deste lugar onde os anjos e os querubins e os serafins adoram a Deus. Então na palavra ele disse: havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha 6 asas, e eles exclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aquilo que a cada missa nós cantamos. De onde vem o santo que a gente canta? É exatamente desse momento. Isaías, diante de Deus, da glória de Deus, proclamou, escutou os anjos cantarem, e nós cantamos unindo nossas vozes às dos anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas diante dessas vozes que, segundo ele, faziam tremer as portas, ele disse: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Tem gente de lábio impuro aqui? Tem gente pecador aqui? Ai de mim. Mas quando Isaías faz isso, um serafim voou até o altar, pegou uma brasa do altar, tocou a boca de Isaías e disse: assim que isso tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa e teu pecado está perdoado. Quem quer ser tocado por essa brasa do altar? Quem quer ser tocado por essa brasa do altar? E tua culpa será perdoada. A brasa do altar é o fogo. O fogo é o Espírito. Queira ser tocado pelo Espírito hoje. Mas para que Isaías fosse tocado pelo Espírito Santo, foi preciso antes uma coisa. O que Isaías fez antes? Diante da presença de Deus, ele assumiu quem ele era. Ele reconheceu quem ele era. Ai de mim, pois sou um homem de lábio impuro. Ai de mim, pois sou um pecador. Estou diante daquele que é todo santo, daquele que criou todas as coisas, do Todo-Poderoso. Ai de mim. E é diante desse arrependimento de Isaías que o anjo vem e lhe perdoa. Tem um cientista da religião chamado Michel Eliade, francês, que estudou as religiões. E ele traduziu nos seus escritos, isso é acadêmico, não é nem da igreja, essa experiência com o nome. Ele chama de experiência do luminoso. Eles chamam de luminoso esse momento em que o homem
se reconhece diante dessa natureza totalmente diferente da nossa, porque é santa, dessa presença que é grande, poderosa, soberana, e diante dela a gente se sente pequeno, e sente temor, como Isaías sentiu, sente temor, mas que ao mesmo tempo é uma presença que não nos exclui, mas que nos abraça. Para mim é importante citar para vocês o Mircea Eliade nesse momento, para dizer para vocês, até a ciência reconhece a experiência de Deus quando ela acontece. E quando ela acontece, a vida de quem a vive é transformada. Veja, Isaías, após reconhecer a sua pequenez diante da grandeza de Deus, é perdoado. Pelo fogo do altar é purificado. E após isso, a voz de Deus disse: quem enviarei eu? Quem irá por mim? E após isso, Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E ele vai ser profeta. Para você ter uma prova de que é isso que acontece quando você vive uma experiência de Deus de verdade, arrependimento do pecado, reconhecimento de quem você é e de quem Deus é. Depois do arrependimento, do humilhar-se, Deus vem com perdão e misericórdia, porque Ele quer nos dar a sua graça, Ele quer nos amar, nos salvar, Ele quer partilhar a sua vida conosco. Terceiro, Ele nos envia, e nós transformados queremos amar e servir a esse Deus. Para te provar, a segunda leitura nós vemos Paulo, que viveu também uma experiência assim. Vocês lembram que Paulo é aquele que, segundo a palavra, caiu do cavalo, né? Que perseguia a igreja. E a leitura de hoje nos traz essa verdade, dizendo: com efeito, transmitimos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Veja, ele diz: aquilo que eu estou transmitindo em primeiro lugar é aquilo que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Paulo reconhece o seu pecado, e aquilo que ele anuncia é aquilo que ele viveu. Ele está dizendo: antes eu recebi, morreu por mim, e por isso eu vos anuncio essa grande notícia. Ele morreu para pagar o preço, mas ele vai dizer mais, exatamente porque ele viveu essa experiência verdadeira de humildade diante da grandeza de Deus, que ele vai dizer: na verdade, dos apóstolos eu sou o menor dos apóstolos, eu nem mereço o nome de apóstolo. Gente, olhem para a Bíblia, o que Paulo fez de bom. Se o Evangelho chegou tão longe naquela época, não foi por causa dos outros 12, foi por causa de Paulo. Ele saiu sendo perseguido, queriam matar ele, ele saiu de comunidade em comunidade anunciando, e ainda assim ele diz: eu nem mereço ser chamado de apóstolo. Dos apóstolos eu sou o menor. Ele até diz: eu sou um aborto, reconhecendo a sua miséria. E ele diz: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não é por mim, não é por mérito meu, não é por sabedoria minha, não é porque eu tenho um status, não é porque eu tenho um bom emprego, não é porque eu sou de alguma maneira diante desse mundo melhor do que os outros. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. É só pela graça. Se você me tirar a graça, não resta nada. É pela graça. E a sua graça comigo não foi estéril. Quando que a graça de Deus pode ser estéril na vida de alguém? Quando uma pessoa, apesar de passar por esta experiência, decide viver fora de Deus, decide viver fora da graça de Deus, e decide fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus na sua vida. Se lembram que no domingo passado eu falava exatamente sobre a vontade de Deus, de como dói não fazer a vontade de Deus.
Dói porque gera arrependimento. E aliás, só dói quando o arrependimento do Espírito brota no nosso coração. É pela graça que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros. Não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É algo que acontece na vida, que move a vida. Percebe? A graça de Deus não é apenas uma sensação gostosa que eu sinto quando eu venho na igreja, que aí eu volto para casa melhor. Isso é a paz que vem de Deus, que Ele promete para aqueles que o buscam. Mas a graça de Deus é algo que move a nossa vida, todas as horas do dia, porque é a própria vida de Deus acontecendo dentro de mim. Você tem o Espírito Santo. Você no batismo recebeu a brasa do Espírito Santo. No teu crisma você acendeu a chama do Espírito Santo mais uma vez, renovando o teu sim. Desde que a graça de Deus te transforme. Mas para não dizer que o padre está mentindo, eu vou trazer com a liturgia a terceira prova de uma verdadeira experiência de Deus. E se olharmos para aquilo que Pedro viveu no Evangelho de hoje. Seu nome ainda era Simão. Para quem não tem muito conhecimento bíblico, lembra, Simão e Pedro é a mesma pessoa. Num determinado momento do ministério de Jesus, Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro, que é a pedra que vai edificar a igreja. Mas aqui é o momento em que Pedro vai ser chamado, então ele é Simão. Jesus estava na beira do mar, do lago de Genezaré, é um lago. E uma multidão queria escutá-lo. É o começo do ministério de Jesus. Uma multidão queria escutá-lo. Jesus viu aqueles dois barcos na beira do lago, os pescadores lavando a rede. Jesus sobe na barca e pede para que se afastem um pouco da margem. Por que Jesus faz isso? Não é nenhum significado, é apenas uma questão técnica. Porque naquele tempo não tinha caixa de som nem microfone para poder falar para uma multidão assim. Então Jesus está usando a natureza. O que ele fazia? O que os oradores daquele tempo faziam? Eles se colocavam numa direção contra o vento, ou melhor, as costas contra o vento, né? Para que o vento leve a voz, propague melhor. E foi um pouco mais para dentro do lago, e o povo na beira, porque o próprio lago plano, com a ajuda do vento, ajudava a amplificar a voz do mestre. Então é só por uma questão técnica que Jesus fez isso, tá? Quando acabou a pregação e aquelas vidas transformadas foram embora, Jesus falou para Simão: volta, vai para as águas mais profundas e lança a rede. Qual que foi a resposta que Simão deu? Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, o mar não está para peixe, não tem peixe. Agora você imagina, uma pessoa que passou a noite inteira, a madrugada inteira pescando, não pegou nada, não tem. Jesus era pescador? Pensa, põe a cabeça para trabalhar. O que Jesus era? Carpinteiro, de profissão herdada de seu pai. Jesus não entendia de pesca e está querendo ensinar pescador a pescar. Passou a noite toda. Então talvez alguns digam assim: mas aí Simão teve fé, voltou e aconteceu um milagre. Para mim não foi uma questão de fé ali que aconteceu, não. A fé veio depois. Por quê? Porque se você olhar bem a resposta de Pedro, para mim ela soa muito mais o seguinte: Jesus, mestre, eu passei a noite inteira pescando e não tem peixe, tá? Mas, a palavra tem mais lá. Mas, como o Senhor está me pedindo para não ficar feio, porque o Senhor é o mestre que está chegando aqui,
por respeito, isso mesmo, eu vou lá jogar rede de novo. Mas, já estou avisando, não tem peixe. E ele vai. E é exatamente nessa experiência que o grande milagre acontece. Aproveito para abrir um parêntese aqui, para pessoas que quando são chamadas para servirem a Deus, costumam dizer assim: eu não tenho conhecimento, eu não sei o que fazer, eu não sei falar, eu não sei orar, ou eu não tenho tempo. Você vai ver que você acha que não tem nada para oferecer. Se você obedecer, Deus vai e faz o milagre. Deus vai e multiplica os peixes. Você vai experimentar. Pedro experimentou. Mas veja o que acontece agora, que está o tchan da coisa. Quando Simão volta, ele se joga aos pés de Jesus, e o que ele diz? Senhor. Ele nem chama mais de mestre, ele já chama de Senhor. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando Simão faz isso, ele está vivendo a experiência dele de conhecer o Deus da vida dele. Ele faz a experiência de conhecer o homem que vai mudar a vida dele para sempre. Afasta-te de mim. Esse é o momento em que ele entendeu que ele estava diante daquele que é santo, daquele que Isaías viu no céu, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é grande, e diante desse Jesus, ele vai assumir que ele é: eu sou pecador. E o que Jesus vai fazer com ele? Diz a palavra que a resposta de Jesus foi: Simão, não tenhas medo. A coisa mais bonita de escutar Jesus falar: Simão, não tenhas medo, é que ao dizer isso, Jesus mostra que o teu pecado não surpreende ele. Os erros que você já cometeu na tua vida não surpreendem Jesus, não pegam Jesus de surpresa, não pegam Deus de surpresa. Ele sabe quem você é, e ele diz: não tenha medo, eu te farei pescador de homens. Você que carrega uma história muito marcada por erros, constantes pecados, não tenha medo. Jesus diz para você: eu te farei pescador de homem, pescadora de homem. Eu tenho algo para você. O teu pecado não diminui o meu poder, o teu pecado não diminui a minha glória, o teu pecado não interfere nem limita aquilo que eu posso fazer na tua vida. É isso que o Senhor está dizendo para Simão naquele momento, e é isso que Ele está dizendo para você hoje. É isso que eu e você precisamos experimentar todos os dias. A graça de entender que Ele é um Deus de recomeço, que hoje mesmo você pode recomeçar, se transformar. Mas para isso você só precisa de um primeiro passo, que Isaías deu, que Paulo deu, que Simão deu. Qual é esse passo? Se humilhar na presença de Deus, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você precisa da graça dele para continuar, que você precisa da vida dele, porque pela tua força você não consegue, e isso o dinheiro não compra, status não compra. A graça de Deus não tem nada nesse mundo que possa comprar, até porque Ele não precisa de nada desse mundo. Ele é Deus, Ele que criou tudo. Só uma coisa nos garante a graça de Deus: se humilhar diante dEle, descer do salto, descer do status, reconhecer que você não é melhor do que ninguém, reconhecer que você precisa, o mesmo tanto que eu preciso da graça, é o mesmo tanto que você precisa, é o mesmo tanto que a prostituta precisa, é o mesmo
e isso transforma a nossa vida. Eu termino essa meditação recordando para vocês de algo que eu falei há 2 semanas atrás no Aviva Brasil, quando eu terminei a minha pregação lá. Uma historinha, uma reflexão que o Espírito Santo me trouxe. Imagine você que Jesus quer jantar hoje à noite na tua casa. Você recebe uma mensagem dizendo que Jesus quer jantar hoje na tua casa. Qual que é a primeira coisa que vem no teu coração, na tua cabeça? Pensa um pouquinho. Jesus vai jantar hoje na tua casa. E aí? A primeira coisa que vem na nossa cabeça, e a primeira coisa que veio na minha também, é: meu Deus, Jesus, uau! Vai vir na minha casa. Tenho que dar uma arrumada na casa, preparar a melhor comida do mundo, porque Jesus, gente, ele não vai na minha vizinha, ele não vai na casa do bispo, ele vai na minha casa. É uma alegria, né? Mas aí depois, se você parar para pensar um pouquinho mais profundo, agora pensa comigo assim: Jesus quer jantar na minha casa. Agora, Ele conhece todo o meu pecado, Ele conhece toda a minha história, todos os erros, Ele conhece todas as vezes que eu traí, Ele conhece todas as vezes que eu abandonei, Ele conhece os erros que eu cometi quando eu era criança, Ele conhece todos os pecados que eu cometi na adolescência, que eu cometi na minha juventude. Inclusive Ele sabe das coisas que eu estava pensando ontem à noite, que eram erradas e ruins. Ele sabe dos sentimentos de ódio, de raiva que eu tenho dos meus irmãos. Eu nada posso esconder dele. Ele sabe de tudo isso. E agora, Ele quer vir na minha casa. Será que algo muda? Talvez nesse momento em que eu tomo esta consciência, a minha resposta seja a de Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Esse é o momento da tomada de consciência. Esse é o momento da luz que revela quem nós somos. Porque a gente gosta de espelhar para os outros aquilo que eles não podem ver, a nossa melhor versão apenas. Mas de Jesus não. Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E não é isso que a gente diz em toda a missa? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Mas você fala isso de coração, com verdade, tomando consciência disso que o padre está falando? Ou você fala da boca para fora? Entende agora por que você fala isso a cada missa? Senhor, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha morada. Eu quero jantar na tua casa, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor venha na minha casa. Mas é nesse momento que acontece o grande mistério do amor e da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque daquele que se diz digno, daquele que acha que é merecedor de receber Jesus, porque Ele é melhor, porque Ele é o bom, porque Ele não tem pecado, enganando a si mesmo, porque Ele tem melhores condições, na casa desse Jesus não vai. Na casa desse Jesus não vai. Agora, na casa daquele que diz: Senhor, eu não mereço, olha para mim, olha para tudo que eu fiz. Na casa desse, Jesus vai entrar, vai ceiar, vai partilhar o pão, vai alimentar, vai abençoar e vai transformar a vida desta pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero que você deseje comigo ser essa pessoa que diante dele hoje pode reconhecer: Senhor dos pecadores, como diz Paulo, eu sou o pior, não mereço. E então
abaixar minha guarda e as minhas reservas e simplesmente deixar que Jesus me ame, que Jesus ame você, porque nunca foi por mérito, sempre foi porque Ele decidiu amar você. Vamos pedir hoje essa graça, descer do salto, descer do status, voltar a este lugar da humilhação. Como a palavra nos ensina, aqueles que se humilham serão, aqueles que se humilham serão. Eis o grande segredo para poder caminhar ao lado de Jesus. Fecha teus olhos e ora ao Pai, naquilo que a palavra te tocou hoje. Jesus, eu estou aqui, Jesus, miserável pecador. O Senhor conhece a minha história, mas eu quero me humilhar diante da Tua presença, para poder viver ao Teu lado, Jesus. Senhor, olha para mim. Eu não sou digno de entrar no Santo dos Santos, eu não sou digno de ter na minha casa, mas Senhor, eu entendo que eu não quero viver longe de Ti, e que só a Tua graça me basta. Como o Teu filho Paulo disse, Senhor, é a Tua graça, só a Tua graça. Nada que eu faça, Senhor, nem meus bens, nada. Eu preciso é da Tua graça. A Tua graça é o que me basta. A Tua graça é o que me arrasta. Eu não tenho nada em mim que possa Te agradar. Vem morar em mim e viver em mim, Jesus, para que então eu seja como Tu és. Assim como Isaías foi tocado pela brasa, toca o meu coração, pede para Ele, toca a minha mente, toca os meus lábios, para que eu seja purificado, Senhor. De mim mesmo não posso, então vem e faz isso em mim. Não me importa o que os outros pensam, não quero, Senhor, os status do mundo, ser reconhecido pelo mundo. Eu quero ser reconhecido pelo Senhor, que sabe quem eu sou. É isso que eu te peço. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha vida, Jesus. E deixe-se amar por Ele, filho, filha.